TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 9 de março. Olha só, gente, eu sou o Hugo Petersen e começamos hoje uma edição um pouco diferente do Correio Petropolitano Debate. Isso porque ontem, dia 8, foi o Dia Internacional das Mulheres. E hoje a gente vai ter uma edição especial, com 2 entrevistas relacionadas a este assunto. Iniciamos agora a nossa edição deste dia 9 de março do Correio Petropolitano Debate, começando mais uma semana nesta segunda-feira. Olha só, gente, ontem no domingo, dia 8, foi realizada a Corrida das Mulheres aqui no município de Petrópolis, é claro, em alusão à celebração do Dia Internacional da Mulher. E a Prefeitura de Petrópolis postou um vídeo nas redes sociais mostrando um pouco de como funcionou essa corrida de celebração. Vamos conferir. Muito feliz em conquistar pela 4ª vez o cinturão da Corrida das Mulheres, essa corrida que representa tanto para nós, mulheres, que todas nós sabemos do quanto difícil é sair para correr, ter tempo para treinar, ter um tempo para si. Tem que ter tempo para praticar o esporte e que nós, mulheres, conseguimos e conquistamos tudo que nós desejamos. Essa corrida é muito importante, cada quilômetro que uma percorre com a outra, do lado da outra. Não é uma competição entre as mulheres, aqui é uma ajudando a outra, uma fazendo a outra se superar, a outra ir mais longe, uma segurando a mão da outra. Eu espero ano que vem estar aqui novamente para conquistar a minha 3ª medalha. Mulherada, vem pra corrida, vem participar, é bom demais. E é isso, feliz! E agora mudando de assunto, gente, o Teatro Dom Pedro, um dos principais equipamentos culturais aqui de Petrópolis, continua fechado e sem prazo definido para reabrir. O espaço está em obras desde 2019 e, apesar de sucessivos anúncios de retomada e conclusão, ainda não há previsão oficial para que o público volte a ocupar a plateia. Ao longo dos últimos anos, diferentes cronogramas foram divulgados pela Prefeitura para que as intervenções no teatro fossem concluídas. A previsão mais recente indicava que o teatro poderia reabrir até o fim do primeiro semestre de 2025, o que não aconteceu. Durante uma reunião com produtores culturais, a administração municipal apresentou uma nova atualização sobre o andamento das obras do local. O encontro foi conduzido pelo presidente do Instituto Municipal de Cultura de Petrópolis, Adenilson Honorato, e contou com participação de representantes da Secretaria de Obras. Apesar da apresentação do status das intervenções, a Prefeitura não informou um novo prazo para a conclusão da reforma ou reabertura do local. Segundo Adenilson Honorato, o município pretende estruturar um novo modelo de funcionamento após a conclusão das obras, com programação contínua e valorização dos artistas locais. Segundo o Executivo Municipal, entre os serviços apontados como concluídos estão instalações elétricas, recuperação de piso, paredes e telhado, implantação de um novo sistema de combate a incêndio, instalação de elevador e plataforma de acessibilidade, serviços de pintura, recomposição da fachada, reforma das salas de dança e de música e melhorias nos camarins. Também foi implantada a infraestrutura necessária para o sistema de climatização do teatro. Segundo o secretário de Obras, Maurício Veiga, a etapa final depende da liberação da concessionária de energia elétrica para o desligamento temporário na rede, necessário para a instalação definitiva dos equipamentos. E a reportagem conversou com comerciantes que atuam na Praça do Teatro e arredores. Se o teatro tivesse aberto, com certeza teríamos mais públicos, mais movimento do nosso comércio, que já está muito escasso, né? E as obras ficam nessa coisa de nunca termina, tem sempre um problema, tem sempre uma paralisação. Você pode ver que eles estão trabalhando lá,
mas você volta que amanhã eles continuam no mesmo patamar. Marlene da Glória possui uma lanchonete ao lado do Teatro Dom Pedro e, segundo ela, o não funcionamento do espaço cultural prejudica inclusive o turismo. Como é uma cidade turística, a gente precisa chamar o turista para cá, entendeu? E com o teatro fechado ele atrapalha muito, com certeza, porque se estivesse aberto eu acho que teremos mais turistas, mais pessoas frequentando o centro da cidade, né? Principalmente aos finais de semana, que não tem nada na cidade de se fazer. Anderson Vinícius do Nascimento vende pipoca na praça há mais de 40 anos. Segundo ele, as obras sofreram paralisações ao longo do tempo por conta das enchentes e da pandemia, mas o comércio local ainda sofre por conta da ausência do teatro. Que o teatro aqui, eu sempre falava, era um bônus, né? Toda vez que tinha peça, a gente conseguia fazer um faturamento extra que ajudava muito, não só aqui da pipoca, mas geral, né? Da rua em geral, ajudava muito. E só o fato também da rua estar fechada já diminui a passagem de pedestre, né? Isso também influencia muito. Carlos Eduardo também vende pipoca na praça e ele destacou que o funcionamento do teatro pode impulsionar o turismo na cidade. E ajudar todo mundo, até o turismo que vem para visitar. Não só para mim, mas para a cidade toda. Turista vem para gastar. O comerciante Ronaldo da Silva Tavares vende itens de vestuário na praça. De acordo com ele, as intervenções do teatro acontecem há 3 governos e, mesmo assim, não foram finalizadas. Infelizmente, até agora não terminou e nem não sei se vai ser inaugurado tão quanto, né? Qual o tempo. Resumindo, com certeza vai melhorar o movimento para todos os comerciantes que estão em volta, porque acreditamos que público a mais, com certeza, mais movimento, mais consumo. O Correio questionou a Prefeitura de Petrópolis do prazo estimado para a conclusão de obras, se existe a possibilidade de terceirizar a gestão do espaço e como o Executivo pretende garantir o acesso da população e a valorização de artistas locais, mas até o fechamento desta edição não houve retorno. E a Escola de Música Santa Cecília abriu inscrições para 15 novas vagas gratuitas no Coro Santa Cecília aqui em Petrópolis. O projeto reúne participantes de 18 a 74 anos de idade, que busca promover formação artística, desenvolvimento humano e integração por meio da música. Mas vale destacar que as inscrições podem ser feitas até o dia 17 de março. Os ensaios acontecem às quartas-feiras, das 7h30 às 9h da noite, na sede da escola, no 6º andar. A instituição disponibiliza 4 salas para ensaios gerais e de naipes, com estrutura adequada, ventilação, assentos e instrumentos de apoio. Após a inscrição, que ocorre por meio do WhatsApp de número 24 2242 2191, os interessados passam por uma audição, que está marcada para o dia 18 de março, a partir das 19 horas. O coro foi criado em 2025 com a proposta de formar cantores, mas também de oferecer um ambiente de aprendizado e desenvolvimento pessoal por meio da prática musical. A iniciativa reúne pessoas de diferentes níveis de experiência no canto. A proposta é desenvolver cada participante por meio das técnicas vocais, estimulando convivência, confiança e fortalecimento humano por meio da música. Atualmente, o coro tem cerca de 40 integrantes e pretende ampliar apresentações e atividades nesse ano de 2026. A proposta pedagógica do projeto está baseada em 3 pilares: formação técnica vocal, desenvolvimento humano e transformação social por meio da música. Quando você estuda arte, quando você estuda música, você está trabalhando a sua expressividade, a forma como você se expressa, seja de uma forma falada, cantada, por meio da música, né? Então, o coro, ele transforma vidas de forma social por meio dessa prática. O projeto tem caráter inclusivo e aceita pessoas com diferentes níveis de habilidade vocal. Embora seja recomendada a experiência prévia com o canto, o foco não está na seleção de vozes consideradas perfeitas, mas no desenvolvimento individual. Sem cobrança de mensalidade ou taxa de inscrição, o coro reafirma seu compromisso com o acesso democrático à formação musical. A expectativa é consolidar o grupo como referência artística e humana em Petrópolis, ampliando o repertório e a participação em eventos culturais relevantes da cidade. Queremos muito receber você lá para você viver essa nova estação do coro conosco e que isso possa resultar para você muita transformação pessoal, né, e também no seu nível de conhecimento musical.
E olha só, gente, o comércio de Petrópolis encerrou 2025 com um saldo positivo de 222 empregos formais, segundo dados do CAGED e também do Ministério do Trabalho. No mesmo período, considerando todos os setores da economia, o município registrou a abertura de 559 postos de trabalho. E sozinho, o varejo respondeu por cerca de 40% das novas vagas criadas na cidade. Apesar do resultado positivo no acumulado do ano, o desempenho foi marcado por uma inconstância. Janeiro começou com um recuo de 142 vagas e março também fechou no vermelho, com menos 81 postos. A recuperação ganhou força em abril, com saldo de 92 contratações, mas voltou a perder ritmo no meio do ano. Junho e julho, que são meses tradicionalmente impulsionados pelo turismo, chamaram atenção pelo desempenho negativo, com fechamento de 54 e 55 vagas, respectivamente. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, nem sempre o fluxo de visitantes se converte em consumo no varejo tradicional, especialmente em um cenário de crédito caro e maior cautela do consumidor. A retomada mais consistente ocorreu a partir de agosto, com 150 novas vagas, e se consolidou em novembro, quando o setor registrou o melhor resultado do ano, com 247 postos de trabalho, impulsionados pelas contratações temporárias e pela preparação para o Natal. Dezembro fechou praticamente estável, com saldo positivo de apenas 3 vagas, refletindo o encerramento de parte dos contratos temporários. É preciso que o poder público continue suas ações para cada vez gerar mais oportunidades de emprego e dessa forma assim a gente conseguir alavancar ainda mais as vendas do comércio. Para alguns, o cenário de empregabilidade no município é bom, mas pode melhorar. A cidade de Petrópolis é uma cidade boa para trabalho, né? Há muita empregabilidade, porém, todavia, não todos os setores, né? Então, a pessoa que se forma na área da saúde, ela consegue emprego com uma facilidade, a área da educação, né? O comércio em geral. Mas se a pessoa se especializar numa área específica, fazer dependendo da área que ela for se especializar, se formar, aí o campo é um pouco fechado, né? Isso é muito relativo. Na avaliação da entidade, o saldo de 222 empregos em 2025 é considerado consistente, diante de um ambiente econômico marcado por juros elevados e maior seletividade na concessão de crédito. Para 2026, a expectativa é moderadamente otimista, com a possibilidade de redução da taxa básica de juros, o que pode estimular o consumo e favorecer um crescimento mais equilibrado do setor ao longo do ano. Então estamos esperando aí 2026, estamos otimistas, estamos esperando aí para 2026 um grande resultado e um número maior ainda de oportunidades de emprego no nosso município. E para finalizar a parte de notícias do programa de hoje, mas agora num tópico que não é diretamente de Petrópolis, mas tem uma relevância nacional, desde a última semana vem repercutindo um caso de estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Diante disso, é importante entender as nuances que envolvem esse assunto. E o crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal Brasileiro. E a lei define o delito como constranger alguém mediante a violência ou grave ameaça e ter relação sexual ou praticar outro ato de natureza sexual sem consentimento. A pena básica para esse crime varia de 6 a 10 anos de prisão. Agora nós vamos ouvir uma advogada que explica as nuances e os agravantes previstos na legislação. Para caracterizar o estupro, a vítima ela não pode ter consentido o ato, ou ato libidinoso ou ato sexual. A pena do estupro ela pode variar entre 6 a 12 anos. E existe, na lei, como a gente sabe, existe os agravantes. Nos casos em que o crime resulta na morte da vítima, a condenação pode variar entre 12 e 30 anos de prisão. Outra situação que agrava a pena é o chamado estupro coletivo, quando 2 ou mais pessoas participam do crime. Nesses casos, a lei prevê aumento de pena, podendo ultrapassar 16 anos de prisão. No Brasil, o crime de estupro pode ter pena de até 40 anos de prisão, dependendo das circunstâncias. Nos últimos anos, mudanças na legislação buscam endurecer as penas e reforçar o combate à violência sexual no país. Essas medidas se tornam cada vez mais necessárias, levando em consideração o aumento contínuo dos casos de violência contra a mulher no Brasil.
A legislação também prevê penas mais rigorosas para o estupro de vulnerável, que envolve menores de 14 anos ou pessoas com deficiência. Nesses casos, a condenação varia de 10 a 18 anos de prisão, podendo chegar a 40 anos se houver morte da vítima. Medidas mais recentes buscam endurecer ainda mais a lei e reforçar que relações sexuais com menores de 14 anos são consideradas crime, independentemente de consentimento. Essa modalidade passou a ter agravantes específicos na legislação brasileira em 2018, com a Lei 13.718. A lei também inclui o conceito de estupro corretivo, quando a violência sexual é usada para punir ou controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Em Petrópolis, dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que a violência contra a mulher continua em números expressivos. Até o início de março de 2026, o painel do governo federal registra 91 protocolos de denúncia, 131 denúncias formalizadas e 931 violações de direitos relacionadas a esses casos. Os números, mais uma vez, reforçam o alerta para a necessidade de combate e denúncia desse tipo de crime. A gente está sempre com medo, tem muitas pessoas que não são daqui, principalmente homens, que nos abordam e, por incrível que pareça, quando a gente precisa da polícia, não está por perto. Então, atualmente, eu não me sinto segura. De certa forma, sim, cerceada, porque tem horas que você não vai a determinados lugares, não sai em determinados horários, em função dessa insegurança. Além da insegurança relatada, as petropolitanas pedem mais segurança nas ruas da cidade, principalmente no período da noite. Esse cenário enfatiza que a denúncia e o fortalecimento das políticas públicas são fundamentais para combater a violência e garantir mais proteção às mulheres. E finalizando a parte de notícias, nós vamos agora para a nossa previsão do tempo. Olha só, pessoal, hoje é segunda-feira, estamos começando agora mais uma semana aqui no Correio Petropolitano Debate. E é claro, a gente quer saber como é que vai ser o tempo nos próximos dias. Então já estamos aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai contar pra gente como é que vai ser o tempo amanhã, na terça-feira. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Como é que fica o tempo aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha. Bom, a gente começa a nossa previsão do tempo, como já é de costume, por Nova Friburgo, onde a terça-feira vai ser parecida com esta segunda-feira, com um dia de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e na parte da noite. As temperaturas vão estar mais baixas, principalmente quando comparado ao fim de semana, onde foram registradas temperaturas mais altas. Os termômetros nessa terça-feira variam entre a mínima de 16 e máxima de 23 graus Celsius. Em Teresópolis, a previsão é a mesma de Nova Friburgo. A expectativa é de um dia de sol, mas durante a manhã as nuvens já aparecem. Chove rápido durante o dia e à noite, como é típico do verão. E as temperaturas variam entre a mínima de 17 e máxima de 23 graus Celsius. Em Petrópolis, o dia vai ser típico do verão, assim como em Teresópolis e Nova Friburgo. E as temperaturas variam entre a mínima de 16 e máxima de 23 graus Celsius, com um dia de sol e chuva rápida durante o dia. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, chove durante a tarde e a noite, e as temperaturas variam entre a mínima de 20 e máxima de 28 graus Celsius. Em Três Rios, o dia é parecido. As temperaturas variam entre a mínima de 21 e máxima de 29 graus Celsius. Chove à tarde e à noite. Mas, Hugo, a gente pode perceber que, em relação a essa previsão do tempo, é que toda essa chuva e toda essa previsão de chuva, na verdade, tanto no centro-sul quanto na região serrana, é por conta daquela frente fria que está passando aqui pelo estado. Exatamente, Jonathan. A gente tem essa previsão da frente fria que está já atingindo o estado, trazendo algumas mudanças na temperatura e, é claro, requer muita atenção, principalmente levando em consideração as últimas situações de frente fria que a gente teve aqui em Petrópolis, que realmente tivemos grandes acumulados de chuva, por exemplo. E um outro destaque que a gente pode fazer é que Três Rios, novamente, a cidade mais quente das cidades aqui da nossa região de cobertura, uma constante histórica também, que a gente sempre traz aqui, sempre destaca.
E também um outro ponto que pode ser comentado é que na semana passada a gente estava observando umas temperaturas um pouco mais elevadas. As temperaturas máximas ali na casa dos 25 graus. Agora está ali na máxima de 23. Não é muita diferença, mas a gente já pode perceber que o calor não vai ser tão intenso. É claro, também influenciado pela questão da frente fria. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e a gente encerra agora a nossa previsão do tempo e também o nosso primeiro bloco do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a primeira das nossas entrevistas ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É um jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe.
Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Esse aí sou eu. Há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate com a nossa primeira entrevista da edição de hoje, que hoje iremos falar sobre doação de sangue. Estamos aqui mais uma vez ao vivo com a Eliane, que veio conversar com a gente justamente sobre esse tópico da doação de sangue, mas agora com uma campanha um pouco diferente, a campanha do Mês das Mulheres. Boa tarde, Eliane, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo bem? Obrigada mais uma vez, né? A gente está aqui falando de uma coisa muito importante para a nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, algo muito importante aqui para Petrópolis e algo muito importante para todo mundo. A doação de sangue é algo muito necessário, salva vidas. E nesse mês a gente tem um destaque um pouco diferente, não é mesmo? A gente teve, é claro, o Dia Internacional da Mulher sendo comemorado ontem, no dia 8 de março. E desde o sábado, dia 7, a gente já está com algumas campanhas. Na realidade, desde o dia 1º a gente já está com campanha sendo realizada, mas com uma campanha mais específica desde o dia 7, não é mesmo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas campanhas que estão sendo realizadas. Isso, desde o dia 7 agora até o dia 12, todas as mulheres que doarem vão receber um brinde, né, especial do Banco de Sangue. É um carinho, né, uma forma de agradecimento, em saber que as mulheres estão indo, salvando vidas, e também para a gente conseguir também compartilhar e a gente conseguir mais pessoas para doarem, né? E até o dia 31 a gente também vai estar sorteando uma maleta de maquiagem a todas as mulheres que forem doar nesse período. São duas campanhas, então, bem interessantes. São gestos simbólicos, não é mesmo? É justamente para chamar mais pessoas ainda para doação, só que extremamente significativos. É claro, a gente tem todo esse significado da data que foi comemorada ontem e tem esse, vamos dizer assim, esse impulso a mais, não é mesmo? Isso mesmo, porque o que acontece? A gente está com estoque muito baixo, né? Infelizmente, a gente está com risco de falta de sangue na cidade e, assim, a gente sempre pede ajuda à imprensa, né? Aos moradores de Petrópolis, para que conscientizem e vá rapidinho, né? Faz uma doação e salve vidas, porque a gente está com um número bastante grande de pacientes que estão fazendo transfusão de sangue, vítimas de acidentes, né? E cirurgias também, e outras doenças que demandam de bastante sangue. E a gente fica um pouco preocupado, né, também, porque a gente já veio numa pegada, assim, do Natal, Ano Novo, mais Carnaval, e agora a gente engatou em março, e a gente não conseguiu restabelecer o nosso estoque, infelizmente. É justamente esse período que são muitas datas comemorativas, uma atrás da outra, e fica um pouco complicada a questão dos estoques, né? Demora para conseguir se restabelecer. Demora bastante porque, de repente, aparece um paciente que transfunde 20 bolsas, ainda mais cirurgia cardíaca, né? Precisa de bastante bolsa para ser transfundida. E agora a gente tem feriado prolongado, né? Segunda-feira é feriado, e a gente tá preocupado também com esse feriado da semana que vem, porque infelizmente acontecem muitos acidentes, né? E a gente precisa de um estoque razoável para a gente conseguir atender a população. E por isso é tão importante que todas as pessoas vão no banco de sangue para fazer a doação. É até importante, a gente sempre traz esse tópico, mas é sempre importante para a gente esclarecer para o nosso público. Quais pessoas, o que a pessoa precisa na realidade para ela poder fazer a doação? Então, todas as pessoas que estejam bem de saúde, né, podem fazer a doação de sangue. Precisa ter mais de 50 quilos, não pode estar em jejum. A gente só pede para evitar alimentos gordurosos 3 horas antes e bebida alcoólica 12 horas antes. Quem fez endoscopia, colonoscopia, precisa aguardar 6 meses para doação. Tatuagem, pode doar depois de 6 meses se o estúdio do tatuador tiver o certificado da Anvisa, tudo certinho, pode doar depois de 6 meses. E assim, a pessoa estando bem de saúde pode realizar uma doação, só levar um documento oficial com foto.
E até um tópico que você trouxe, eu queria que a gente pudesse explicar para o nosso público, a questão do tempo para doação de sangue. Quanto tempo mais ou menos dura? Então, como infelizmente está vazio, é muito rápido. Em 20 minutos, meia hora é feito todo o processo. Porque tem um processo da recepção, da triagem, aí demora mais até o cadastro da recepção e a triagem. A doação em si mesmo é rapidinho, com 5 minutinhos enche a bolsinha de sangue. Então já fica aqui esse convite, esse convite conjunto com esse esclarecimento. É algo tão rápido e tão importante que pode ajudar tantas pessoas. A gente sempre traz isso, que uma doação pode salvar até 4 vidas. Isso. Então é um gesto tão rápido, tão simbólico, mas tão importante, não é mesmo? Sim, a doação ela é muito importante, né? Porque eu sempre falo, o bombeiro pega o paciente lá na rua, né, na estrada, leva para o hospital, tem os medicamentos, tem os médicos, os enfermeiros, os técnicos, tem tudo. Mas se não tiver o sangue, Hugo, quer dizer, o trabalho de todos os outros profissionais foi em vão. Por isso que a gente precisa muito da boa vontade, né, do povo petropolitano para ir realizar uma doação. Então já fica esse chamamento, realmente esse clamor para a população toda participar. A gente ficou com esse chamado especial nesse exato momento para as mulheres, especificamente, justamente por conta dessas duas oportunidades, né? De ganhar um brindezinho até o dia 12, as mulheres que forem doar, e também ganhar esse já confirmado, e também para poder participar desse sorteio, que aí é até o dia 31, que é um prazo maior, mas aí não é algo garantido. É a chance de poder ganhar para poder participar desse sorteio. E, inclusive, queria perguntar sobre essas campanhas. Quando são realizadas campanhas, por exemplo, que envolvem times de futebol, datas comemorativas, o Banco de Sangue consegue perceber um aumento nesse número de doadores? Sim, a gente consegue. Como tem campanhas de time de futebol, a gente consegue um número bacana. Até mesmo assim, se outras pessoas tiverem uma ideia, Eliane, tem uma ideia de uma campanha tal, pode procurar a gente, que a gente está precisando de ajuda, né, para pensar mais, né, abrir o nosso leque de informação, né, para a gente conseguir fazer uma propaganda melhor do banco de sangue, né, tirar os mitos, né, que existem ainda em relação à doação de sangue. Assim, quem tiver uma ideia de campanha, né, de grupos de futebol da cidade ou de outros esportes, né, realmente da cidade, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai tentar fazer a campanha também. E essas campanhas é legal que aumenta o número de doadores e aumenta o número também de doadores de primeira vez, que a gente também precisa. É algo bem importante, bem legal mesmo. E reforça aquele tópico da necessidade da participação da população, seja fazendo a doação de sangue diretamente, seja compartilhando uma campanha, seja convidando as pessoas para fazer a doação, que é algo tão importante, que a gente acabou de destacar, eu vou falar mais uma vez. É algo tão rapidinho, algo que pode ser resolvido rápido e que é tão importante para uma parcela grande da população, que pode ser uma pessoa qualquer, pode ser a pessoa que esteja interessada em fazer a doação, pode ser que ela mesma precise receber uma doação de sangue. Então, é tão importante que toda a população realmente abrace o banco de sangue, seja doador recorrente, volte para fazer a doação no período que é permitido, porque realmente é algo que muda vidas, é algo que salva vidas, não é mesmo, Eliane? Isso, a gente sempre fala, né? A doação é algo muito importante, né? E a gente nunca sabe do dia de amanhã. Hoje em dia pode ser a gente precisando, ou um familiar, ou alguém. E tem sempre alguém do outro lado precisando de uma gotinha de sangue, né? Para salvar vidas, para poder, né, restabelecer a vida. Perfeito, Eliane. Agora, para a gente poder ir finalizando a nossa entrevista, eu queria saber como que as pessoas podem fazer para procurar. A gente sempre traz isso também, mas é sempre bom reforçar os caminhos para procurar o banco de sangue e o endereço. Então, a gente fica na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen, na beirinha da rua ali mesmo. Pode entrar em contato com a gente, né, tem um telefone 2245-2324 e também tem o nosso Instagram, Doe Sangue Petrópolis. Perfeito, então já está aqui os caminhos para conhecer o banco de sangue, para conhecer mais, para poder ver mais e também, é claro, para poder entrar em contato e procurar ir até o banco de sangue para poder fazer essa doação, que é algo que vamos reforçar mais uma vez, sendo repetitivo, mas é muito importante. E, é claro, já fica o convite especial para as mulheres nesse mês, que é de vocês, que, é claro, tem esse ponto mais diferente, né? Tem essa campanha, essa oportunidade para justamente ganhar o brindezinho até o dia 12, começou no dia 7, vai até o dia 12, o brinde confirmado, e também a oportunidade de poder concorrer a ganhar o estojo de maquiagens, a maleta de maquiagens, aí até o dia 31.
Eliane, muito obrigado por ter vindo mais uma vez Eu aqui no que programa. agradeço. Sempre um prazer conversar com você. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Perfeito. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje, mas o Correio Petropolitano Debate ainda não acabou. Fique por aqui que nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho temos mais uma entrevista ao vivo. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. E agora estamos aqui ao vivo com a Linda Feitosa, que veio conversar com a gente mais uma vez sobre o Leia Mulheres Petrópolis e alguns eventos e encontros que o grupo está envolvido. Boa tarde, Linda, tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem, muito satisfeita de estar novamente aqui para falar de literatura neste mês, que é muito significativo. Sem dúvida nenhuma, um mês extremamente significativo, o mês das mulheres, e para o Leia Mulheres ainda tem um significado ainda mais especial, não é mesmo, Lida? Exatamente, né? A gente ler mulheres, então, falar sobre essa literatura que é específica, feminina, tem um significado e importância que é fundamental para todos nós como sociedade. Sem dúvida nenhuma, é extremamente importante, tem toda uma questão de significado, de pertencimento. São tantos tópicos que a gente já, inclusive, trouxe aqui nas entrevistas no programa e que sempre precisam ser destacados, sempre precisam estar em alta, sempre precisam estar sendo realmente comentados para que assim a gente consiga ter uma sociedade mais informada, uma sociedade culturalmente letrada e, é claro, com os devidos reconhecimentos que precisa ter. Exatamente, né? Se a gente não conhece, se a gente não fala, se a gente não se coloca, sozinha as coisas não acontecem, né? Então precisamos falar, precisamos mostrar, dizer. Isso é um processo civilizatório, né? Como a liberdade, como outros fatores, tudo tem que ser sempre dito, porque senão novas gerações chegam e acaba sendo esquecido, né? Exatamente, a gente precisa sempre destacar nossa história, porque a gente tem que analisar sempre nossa história, tem que conhecer nossa história para, é claro, aprender com os erros e também com os acertos, para que a gente consiga evoluir como sociedade. Tomara que a gente passe pelo esse processo de aprendizado. É necessário, é algo necessário, Isso. cada vez mais necessário, a gente pode dizer assim. Mas, Linda, agora falando sobre o Leia Mulheres especificamente, é claro, nesse mês de março, o primeiro encontro já aconteceu, como é que se diz? O encontro tradicional já aconteceu na primeira quarta-feira do mês. Exatamente. E a gente já passou dele, mas a gente já vai falar sobre a questão que é mais tradicional, a questão que a gente costuma falar, mas é só para o mês de abril. Porém, a gente estava até conversando antes de entrar aqui ao vivo, esse mês de março é um mês muito cheio para vocês, não é mesmo? Exatamente. E que bom, eu acho que assim, foi uma satisfação termos a agenda com 6 encontros, incluindo o nosso encontro online, mas outros projetos, outros eventos e atividades. O Leia Mulheres foi convidado para falarmos de mulheres em alguns eventos que a gente vai especificar aqui. E isso é muito interessante, a gente vê a literatura sendo convidada, né, para nós falarmos de livros e especificamente de mulheres que são escritoras. Então, isso mostra algo importante na sociedade. Sem dúvida nenhuma, mostra algo importante, mostra que o destaque vem sendo dado e o reconhecimento vem sendo feito, não é mesmo, Linda? Exato. E agora, falando numa ordem cronológica desses 6 eventos, 6 encontros que foram e vão ser realizados, eu acho que a gente pode começar com o encontro do teatro, não é mesmo? Que esse já aconteceu. Esse foi assim um convite muito especial da Sandra e do Paulo. Foi um presente que recebemos. Estivemos no Teatro Imperial agora na última sexta. Foi maravilhoso, foi muito significativo. Falamos inclusive aqui, né, a gente conversou sobre essa obra da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. Então, assim, falar dessa escritora que praticamente tem aí um século e trazer essas ideias, inclusive em contextos narrativos, sobre a questão das mulheres em várias nuances, né? E nesse tempo atual ainda, e trazer essa conversa naquele palco, junto com as pessoas, foi algo, assim, memorável, muito significativo. Amamos participar. E foi um encontro diferente, né? Um evento diferente dos que o Leia Mulheres costuma promover. Exatamente, porque nós já tivemos, né, o piquenique que vamos fazer, foi adiado inclusive, mas tivemos o piquenique, já tivemos o encontro na UCP, que vamos ter um outro agora no final deste mês. Mas no palco, assim, para falar principalmente dessa autora tão significativa, foi muito especial esse convite e a nossa participação, essa vivência, né? Foi interessantíssimo por toda a questão estética do ambiente, pela escritora, os assuntos que foram abordados a partir dessa escrita, né? Desse livro aqui. E é isso, foi uma energia diferente, muito simbólico e maravilhoso. E eu queria saber, aproveitando que esse é o encontro que a gente vai comentar, que já aconteceu, como é que foi a participação do público no encontro? Então, a gente fez muito parecido como a gente acaba fazendo lá no Leia Mulheres, né? Fazemos uma abordagem sobre a escritora, depois sobre o contexto do enredo e as nossas impressões a respeito desses assuntos.
E aí, que aqui é um ensaio, né, da Virginia Woolf, e a gente pediu também participação do público, que foi super receptivo. As pessoas ficaram com aquele gostinho de quero mais, o que foi muito satisfatório. E algumas pessoas disseram, olha, que bacana eu ter feito isso na minha sexta-feira à noite. E é isso, quando mobiliza a gente, a literatura, em algum ponto, quando faz a gente fazer uma reflexão, quando a gente parte para instigar e para se questionar sobre o que a gente pensa, elaborar um pouco esse contexto crítico, aí é onde a gente chega no que se deve chegar, que é naquela possibilidade de fazer o outro ter um interesse em ler, saber que a partir da leitura, da literatura, ele vai encontrar muitas coisas interessantes num contexto que é subjetivo, que é pessoal, mas que também é do contexto de mundo, é do contexto de sociedade, é do contexto de cultura, é do contexto de crenças. Então, assim, a literatura, ela é muito ampla. E ela tem uma coisa que é muito interessante, porque é fácil, é acessível, é pegar um livro, é a gente trazer para as outras abordagens como é importante a gente ler, sabe? Como é importante termos o nosso próprio senso crítico e como é fundamental a gente estar lendo em grupo. Porque aí tem a troca, é a minha impressão com a tua impressão, e a gente tem aquela coisa da escuta, de ver o ponto de vista que o outro, como o outro viu a mesma abordagem. Então a gente enriquece muito o próprio livro, a própria literatura e a nós mesmas, né? É muito fantástico, assim, eu sou uma entusiasta, então vou sempre... Não, mas que legal que o encontro realmente foi um sucesso, que foi bom, foi legal para vocês também, que é claro, tem que ser bom para o público, tem que ser bom para todos os participantes, inclusive vocês como mediadoras. E é muito legal ver esse apoio da população, ver esse abraço da população realmente Significativo ao Leia demais. Mulheres, não só da maneira online, que é claro, tem um alcance maior, a gente até conversou um pouco sobre a importância também de ter esse encontro online, Exato. por conta do acesso, da facilidade do acesso, mas também nesses momentos que tem um gostinho especial, não é mesmo? Isso, a coisa do olho no olho, né? É claro, estarmos no online tem suas vantagens e desvantagens, mas o presencial é muito interessante estarmos proporcionando outras atividades que são no presencial. E é aquela coisa de estarmos ali, olho no olho, conversando, essa troca que acontece que é muito significativa naquele momento. Tem uma outra coisa quando a gente está falando de corpos, de presença, né? É diferente e é importante, porque inclusive a gente está perdendo muito isso desse contato físico, das pessoas saírem de casa, né? A gente está vivendo um mundo que estimula as pessoas a ficarem em casa, não ter esse contato, e a gente está querendo fazer o inverso, porque mesmo sendo um encontro online, querendo ou não, a pessoa tira um tempo para estar ali com outras pessoas. E a gente é um ser social, precisamos, isso é necessário. Exatamente, Lina. E agora, passando desse primeiro encontro do teatro, porque a gente pode até continuar conversando, que mas maravilha. nosso tempo vai infelizmente acabar, porque a gente ainda tem bastante coisa para falar. Aí, depois a gente tinha no domingo o piquenique, mas acabou sendo desmarcado por uma questão climática, não é mesmo? Exato, o piquenique aconteceria agora, dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, só que a gente pega o mês inteiro com essa comemoração, mas infelizmente, como choveu no sábado, a grama ficaria molhada e tinha previsão de chuvas também para o domingo, e a gente, né, ficamos naquela dúvida, fizemos, como a gente tem um grupo de WhatsApp, quem participa dos nossos encontros, se quiser, participa do nosso grupo de WhatsApp, e a gente fez uma enquete, e a maioria voltou realmente para não acontecer o encontro, porque tinha essas, poderia acontecer, poderia chover, e a gente vai depois remarcar esse encontro. É melhor escolher uma outra data que, apesar de não ser tão significativa, é claro, tão simbólica quanto o dia 8, uma data que todo mundo consiga aproveitar da melhor maneira, e já que foi, né, esse é o chegado intuito, no né? consenso, exatamente. Mas, Linda, agora falando do restante da agenda do Leia Mulheres para esse mês de março. Como Nossa, é que tá? Que tem coisas bastante coisa. maravilhosas, assim. Começando dia 18, ainda está para definir local e data, geralmente é à noite, né, por volta das 19 horas, teremos, a cidade tem o privilégio de ter aqui o prêmio Guerra Peixe, o qual o Leia Mulheres foi indicado numa categoria especial, e a gente convida todos a participarem, porque pelo significado que esse prêmio tem, que a pessoa do Guerra Peixe teve para a cidade de Petrópolis. Então, é um prêmio fantástico, um dos melhores prêmios aqui nessa nossa região, falando em termos de estado, inclusive. E a gente tem essa honra, esse privilégio de sermos, né, estarmos lá para ver, independente de levarmos ou não a estatueta, mas é um presente
ter a literatura, ter o Leia Mulheres, completando 10 anos em setembro agora, né? Então, é uma década de Leia Mulheres, é algo muito importante para a gente, estamos imensamente felizes. E só de ter o reconhecimento da indicação, não precisa nem ganhar o prêmio, mas Não, só já de é um ter o prêmio, a reconhecimento, indicação exato. já é um prêmio. E depois, o que nós temos nessa agenda bem cheia? Então, depois vamos participar de um evento no Museu Imperial, que eu não sei se as pessoas conhecem, mas se não conhecem, é uma grande oportunidade para conhecer, que é um evento da biblioteca do Museu Imperial, que se chama Fale-me de Petrópolis. Então, nós fomos convidadas a participar desse evento. Então, será no dia 26, uma quinta-feira, às 14h30. Lógico que quem estiver ali no Leia Mulheres, conhecendo, né, o Instagram, estamos colocando todas essas informações. Mas essa é a próxima, né, depois do prêmio Guerra Peixe. E depois, final do mês, dia 30, numa segunda-feira, às 17 horas, a gente também teremos o privilégio de estar na UCP, junto com a pesquisa da professora Denise Salles, para falarmos de uma escritora maravilhosa, porque a gente vai trazer alguns contextos de escritoras latino-americanas, e dessa vez com a Mariana Henriquez, é uma escritora que a gente ama de paixão, uma mulher maravilhosa, é uma mulher que está aqui na mídia, que tem toda uma comunicação, e vamos falar sobre essa questão de gênero, violência em relação às mulheres. Então, assim, a agenda do Leia está simplesmente maravilhosa e são encontros, eventos e atividades abertas ao público gratuitamente. E é uma forma, a gente está querendo que as pessoas venham, participem, para sentir como é legal. Então já fica aqui o convite para essa série de oportunidades, a gente pode dizer assim, são diversas oportunidades de tópicos bem diferentes. A gente tem questão de uma premiação, de encontros de debate, então realmente são diversas oportunidades para esse público que pode participar, todo público e de maneira gratuita, tópico importantíssimo. Aberto a todas as pessoas. Perfeito, Linda. E agora, finalizando o mês de março, a gente, é claro, não pode deixar de falar do próximo encontro do Leia Mulheres, que é ali no iniciozinho de abril, não é mesmo? Exatamente, vai ser no dia 1º de abril, que é geralmente os encontros do Leia é a primeira segunda-feira de cada mês, né? E em abril será no dia 1º, e nós vamos ter o prazer imenso de ler esta obra, porque é fantástica, da Clary Kerrigan, Pequenas Coisas Como Estas. Este livro é da Relicário, que é uma editora também que a gente acaba lendo alguns livros, temos uma parceria que é maravilhoso. Gente, todas as pessoas estão convidadas a ler esta obra, porque ela é maravilhosa. É um livro muito pequeno, assim, em termos de tamanho, mas a dimensão do que tem aqui dentro, em termos de questões que vão trazer para a gente muita consciência sobre coisas que a gente, às vezes, acha que não é importante mais falar, a gente percebe, sim, é importante falar, é importante reviver, e só assim a gente pode ter uma colocação mais justa na vida. Então, é maravilhoso. É uma verdadeira outra oportunidade que a gente está destacando aqui. E, mais uma vez, eu acho que a gente até comentou isso sobre outros livros do Leia, que são livros que são curtos de tamanho, mas o conteúdo é riquíssimo e é muito amplo. Exatamente. E falando agora, para mudar a perspectiva, por exemplo, em livros em termos grandes de tamanho e grandioso também narrativa, foi o que nós lemos o ano passado, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que agora está na Academia Brasileira de Letras, a primeira negra a ocupar essa cadeira, que aí sim é um livro também de dimensão grande, porque é um livro de 950 páginas, né, praticamente 1000 páginas. Nós lemos ele, dividimos em 3 meses, e esse foi grandioso em tudo, mas é importante que nós não nos enganemos. Obras pequenas também têm de uma dimensão imensurável, muitas vezes. Inclusive, nesse contexto deste livro aqui, que eu estou deixando aqui curioso para o pessoal, não vou falar exatamente qual o assunto, para o pessoal pesquisar ou participar com a gente, ou, numa outra oportunidade, nós falarmos melhor aqui do livro. Perfeito, Linda. Muito importante, já fica esse convite para as pessoas conhecerem todos esses eventos do Leia Mulheres e também com um prazo um pouco maior para participar desse encontro, que é aberto para todo o público, não é mesmo? Aberto a todo o público, e o convite é sempre assim, gente, venham ler, faça disso um objetivo, tire um tempo, se organize de alguma forma, mas participe. Não deixe a leitura fora da sua vida, porque é algo importante, inclusive porque é uma oportunidade de você ficar consigo mesmo, é de você estar
com você mesma. Isso é muito importante, a gente ter um tempo para a gente. E aí você aproveita esse tempo, ainda por cima, aproveitando de conhecimento. Olha que coisa Perfeito, boa. Linda. Uma coisa maravilhosa mesmo. E só para a gente poder finalizar, a gente já destaca isso todas as vezes, mas é sempre bom a gente repetir. Como é que as pessoas podem procurar o Leia para, é claro, conhecer mais detalhes sobre todos esses eventos e também sobre o encontro tradicional? Então, nos encontramos, né, o Leia Mulheres nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. No Instagram é @Leia Mulheres Petrópolis. Só mandar um recadinho ali nas mensagens, quero participar, ou então no último banner, ou então comigo, com a Drica, porque a Drica é outra mediadora junto comigo. Estamos nas redes sociais, que é Drica Madeira, ou no meu Instagram, Linda Feitosa, né? E pergunta como a gente participa do Leia. É muito simples, é muito fácil participar dos nossos encontros. Perfeito, Linda. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Sempre um prazer receber vocês. Satisfação é nossa, agradeço imensamente em nome do Leia Mulheres Petrópolis. E é isso, venham ler Mulheres para conhecer esta literatura que é maravilhosa. Perfeito, Linda. E, gente, com essas informações, nós encerramos a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.